Vamos para Brasília, então, porque o Délio Rocha está lá e já está ao lado do prefeito Firmino Filho, que vai trazer informações para nós sobre esses e outros assuntos que você colocou, Elivaldo Barbosa. Direto de Brasília, Délio Rocha, ao lado do prefeito Firmino Filho, na executiva nacional do PSDB. Délio Rocha, boa tarde para você. Jolson Jordani, boa tarde para você e para todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Olha, a reunião aqui com as principais lideranças do PSDB, algumas das principais lideranças, essa reunião terminou agora há pouco. Alguns assuntos aí que estão muito discutidos agora, que é como a participação do PSDB na reforma da Previdência, como o partido vai se posicionar, a questão da indicação do nome para presidente da República do partido e outras questões, porque nesse momento o PSDB é uma sigla dividida, né? Então tem muitas arestas a serem aparadas, e essa reunião veio num bom momento, e entre as lideranças, como você disse, o prefeito Firmino Filho participou dessa reunião, e ele está aqui comigo para resumir um pouco do que ocorreu na reunião. Boa tarde, prefeito. Qual o balanço dessa reunião? Basicamente, nós tivemos um debate sobre alterações no Estatuto do Partido, alterações no referente à orçamentação do partido. O partido precisa ter em todas as suas instâncias um orçamento bem definido para dar o planejamento financeiro e das suas ações ao longo do ano, definição de existência de controle interno, porque cada vez mais os fundos partidários serão importantes, terão maior magnitude no seu valor, definição também fortalecimento de uma política de ética dentro do partido para que nós tenhamos um padrão de desempenho ético de seus componentes, definição para que nós possamos ter primárias definidas no Estatuto do Partido, para que ao longo do tempo nós tenhamos regras claras que façam com que os prováveis candidatos a presidente da República, prováveis candidatos a governador, prováveis candidatos a prefeito, tenham um determinado ritual, um determinado procedimento a ser seguido na sua escolha, definições também relacionadas a composição interna do partido. Recentemente tivemos uma crise por conta da inexistência de uma hierarquia de vice-presidente do partido. Então, a ideia era justamente acabar com essa indefinição, com essa incerteza para que crises desse tipo não venham mais a acontecer no futuro. Então, foi um debate muito rico e eu acredito que até a próxima semana nós teremos também definições que são mais conjunturais, especialmente no que tange à escolha do nosso candidato a presidente da República no próximo ano. Até o início de março, até 5 de março, nós já temos que ter a escolha do candidato a presidente da República do PSDB. E é importante que nós possamos ter essa escolha, os critérios dessa escolha definidos claramente já na convenção que será feita no outro fim de semana. Temos um nome posto, que é do governador de São Paulo, e temos um nome que também poderá se colocar à disposição, que é do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. Portanto, as regras do jogo serão definidas ou em consulta a todos os filiados nacionais ou em consulta a um determinado colégio. Até essas regras serão definidas até o próximo fim de semana. Prefeito, ontem o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o PSDB estava fora do governo. Eu conversei com algumas lideranças do seu partido, inclusive com o líder do PSDB na Câmara, Ricardo Trípoli, e disse que isso não está ainda oficializado, que algumas reuniões têm que ser feitas antes de se decidir pela saída do partido. O que foi discutido nessa reunião em relação a isso? Em relação a isso, nada foi discutido. O que existe é uma certeza de que após a escolha do novo diretório que vai ser feita no dia 8 de dezembro e a nova executiva, nós teremos uma formalização dessa saída. Do ponto de vista real, concreto, a questão que já está posta é saber quando o PSDB vai formalizar sua saída, tendo em vista que as várias correntes do partido já demonstraram esse posicionamento. Eu conversei mais cedo com o deputado Bonifácio de Andrada, quando ele estava chegando para participar dessa reunião, e ele disse que estava vindo aqui para formalizar o apoio ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Não houve discussão em relação a isso, a indicação do governador de São Paulo para ser o candidato do partido em 2018? Não, já existe um consenso no sentido de que regras irão permear a escolha do nosso candidato.
Portanto, se houver mais de um candidato, nós teremos as regras que serão executadas até o início de março para que o nosso candidato possa ter todo o ano de 2018 para percorrer o Brasil e levar sua mensagem. Os nomes que são postos, claramente, são o nome dominante, hegemônico do governador de São Paulo, e existem outros nomes alternativos, como é o nome do prefeito de Maceió, ou de Manaus, aliás. Arthur Vigílio. Em relação a essa questão da reforma da Previdência, o PSDB fez aliança com o presidente Michel Temer muito em função das reformas. E por que agora o PSDB está em dúvida? Quer dizer, a proposta que está aí na mesa mudou muito ou o PSDB que mudou? Eu acredito que a discussão é sobre justamente que reforma está sendo falada. Essa reforma da Previdência já teve várias versões. E cabe, né, na bancada que está monitorando esse processo, de entendimento com o Executivo Nacional, tirar uma posição definitiva do partido. Então o partido está analisando, está havendo uma discussão interna para que posteriormente ele possa se posicionar. Temos uma pergunta do Joelson Jordani, do estúdio. Tá ótimo. Prefeito Firmino, boa tarde, obrigado por nos atender aí em Brasília. A pergunta que tenho para o senhor é o seguinte: o partido também está discutindo a possibilidade de candidaturas próprias nos estados, até para fortalecer o palanque de Geraldo Alckmin, caso venha a ser o candidato à presidência da República. Como é que vocês vão tratar desse assunto aí em Brasília? O estado do Piauí tem sido pedido para que haja um candidato ao governo do estado também? Não existe ainda uma política definida em relação aos governos estaduais. Toda a discussão está se prendendo à escolha do nosso candidato a presidente da República. Portanto, essa discussão sobre os governos estaduais ela vai ser feita no ano posterior. E não houve nenhuma discussão específica sobre qualquer estado também. Não houve nenhuma discussão específica sobre o estado do Piauí. Prefeito, na próxima semana, na quarta-feira, aliás, na terça-feira, véspera da possível votação da proposta da Previdência, da reforma da Previdência na Câmara, o PSDB vai fazer uma reunião com os parlamentares para decidir, né, a posição do partido em relação a essa proposta. E o PSDB está sugerindo 3 mudanças. Caso haja essas 3 mudanças sugeridas pelo PSDB, o partido vai apoiar essa reforma proposta pelo governo? Bem, eu não acredito que a reforma seja votada na próxima semana. Existem alguns problemas internos na Câmara que dificilmente permitirão que essa votação aconteça na próxima semana. Eu não conheço o processo interno desta forma. Tivemos um problema com o sinal direto de Brasília. Vamos tentar retomar o sinal para continuar a entrevista aqui com o prefeito Firmino Filho, lá na capital federal. Nós vamos ver daqui a pouquinho, Délio Rocha volta ao vivo com mais informações direto de Brasília. Deixa eu falar com o Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa está aqui conosco. Elivaldo, você acompanhou aí a entrevista do prefeito Firmino Filho? Ainda não existe uma discussão em torno de estratégias para os estados em relação a candidaturas próprias, Elivaldo Barbosa. Tudo realmente está concentrado na definição do futuro do PSDB em nível nacional. É verdade, Joelson, e muito oportuna, então, essa discussão. Foi a indagação também oportuna ao prefeito Firmino Filho, mas é natural que o PSDB, diante de tantas dificuldades que tem enfrentado em termos nacionais, de unidade do partido, de rompimento ou não com o governo federal, ou se esse rompimento ia acontecer de que forma, do comportamento tucano em relação à reforma da Previdência, a candidatura majoritária para a presidência da República, a situação das alianças nacionais. Então, é claro que a situação dos estados fica, neste momento, em segundo plano, para a discussão depois que essa pauta nacional seja superada. Eu acredito que isso vai ficar mesmo para 2018. E o prefeito Firmino Filho revela, então, essa presença em Brasília, ele que é a principal referência do PSDB no estado do Piauí, e aí agora é aguardar qual vai ser o comportamento, a orientação do PSDB para os estados e, naturalmente, como o PSDB piauiense irá se comportar nas eleições estaduais. Bom, então eu vou voltar a falar com o Délio Rocha, que está ao lado do prefeito. Délio, eu já aproveito para perguntar para você, o prefeito ainda mantém aquele discurso de possibilidade de candidatura dele ao governo do estado, que foi uma coisa que surgiu depois do episódio envolvendo a Câmara de Vereadores?
Olha, Joelson, eu estava conversando com o prefeito nesse momento sobre isso e eu vou deixar o próprio prefeito responder essa pergunta para você, Joelson. Basicamente, nós temos um compromisso com a cidade de Teresina de ficar até o final do nosso mandato, mas ao mesmo tempo nós temos sofrido muitas pressões, nós temos recebido muitos conselhos e muitos incentivos de todos os nossos amigos, dos nossos companheiros. Então, a gente está avaliando com muito carinho, com muito cuidado, todo esse quadro para que a gente possa se posicionar. Mas dizer que o nosso posicionamento no presente é de honrar o nosso compromisso com a população de Teresina. O senhor não fica tentado a governar o Piauí? Olha, eu entendo que uma candidatura majoritária ela não depende do desejo individual do candidato. É um conjunto de circunstâncias que levam a uma candidatura. No caso atual, não depende de uma decisão do Firmino, depende do Firmino e das circunstâncias nas quais ele está inserido. Tá bom, prefeito, muito obrigado por essa entrevista e, Joelson, a gente volta com você nos estúdios. Tá certo, Délio. Eu só queria fazer uma última pergunta aí para o prefeito, porque ontem o governador esteve aqui, o governador Wellington Dias, e disse em entrevista que sonha com a possibilidade de ter Firmino Filho no palanque dele, governador Wellington Dias, em 2018, e que vê a aproximação de algumas lideranças do PP com o senhor como um sinal de que isso pode acontecer. Qual é essa possibilidade, prefeito? Basicamente, nós temos um bom relacionamento com o governador Wellington Dias, temos uma parceria administrativa bastante sólida, temos também um bom relacionamento pessoal. Politicamente, até no passado, já estivemos juntos, em 98, quando PSDB e PT fizeram parte do mesmo palanque, foi quando o Wellington se elegeu deputado federal pela primeira vez. Portanto, existe um canal de comunicação e também muito respeito entre ambas as partes. É exatamente isso que faz com que exista sempre, né, essa possibilidade de uma eventual união política. É possível, mas em política nem sempre aquilo que é possível é muito provável. Então, na realidade, a gente tem que admitir que é muito difícil, né, acontecer essa junção na política. Acredito que a briga PT-PSDB, que saiu de São Paulo e se espalhou pelo Brasil inteiro, acho que ela é nosso principal entrave. Mas, enfim, é importante agradecer, né, essa deferência do governador, porque apesar de nós estarmos em posições distintas, né, partidos distintos que se opõem, existe esse respeito e essa consideração. Recentemente, quando nós tivemos aquele episódio da Câmara Municipal, nós fizemos um diálogo com o governador e foi bastante claro nesse diálogo justamente isso. O fato de nós nos enfrentarmos, e olha que nós já nos enfrentamos muitas vezes ao longo da nossa história política recente, isso não quer dizer que a gente deva perder o respeito e a lealdade em relação às regras do jogo. Então, esse é um ponto importante, né, para que nós possamos construir um quadro político democrático, civilizado no nosso querido Piauí. Obrigado, prefeito, pela sua entrevista. Joelson, a gente volta com você nos estúdios.